¿Qué lugar te gusta más de la ciudad de Río? El Maracaná, cuando entro a jugar. ¿Cómo viven el fútbol? ¿Cómo viven el fútbol? La pasión que tienen, el día a día. Ellos empiezan con el fútbol, se levantan con la camiseta de Flamengo. No sé, de 10 personas que uno ve en el día, 7, 8 andan con la camiseta de Flamengo. Te hablan de fútbol, te hablan de lo que viene, qué quieren del equipo, y eso en Europa pocas veces se ve. Yo que jugué en Alemania, en Italia, España, eran fanáticos a la hora del partido, pero a la hora del día a día ellos vivían su mundo. Claramente llegaba el fin de semana, iban con todo el cariño, el respeto, el amor que le tenían al equipo a alentar, pero ya después de eso claramente cada uno se iba a hacer lo suyo. Acá no, creo que son los 7 días de la semana que están pensando en el equipo, en que le vaya bien, en que puedan lograr algo. Fala, nação rubro-negra, vocês viram aí no começo do vídeo, né? Vidal rasgando elogios à torcida do Flamengo, à estrutura do Flamengo também. E no vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar tudo sobre Vélez versus Flamengo. Vamos comentar também sobre o que falou o Rodrigo Bueno, né? Que já cravou o Palmeiras campeão brasileiro. É um fanfarrão mesmo em relação à parte médica do Flamengo. O Flamengo é o clube na Série A com o maior recorde de jogadores que não têm contusões, né? Já está aí há quase 2 meses sem nenhum jogador contundido. Em relação ao novo patrocinador do Flamengo, Landim já até assinou o contrato com a Ciscar, e o Pedro está sendo bem cobiçado por clubes europeus. O Sevilha é um que acredita que possa levar ele em janeiro. Vamos conversar sobre esse e outros assuntos agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre o jornalismo brasileiro, mais uma vez falar sobre um comentarista da ESPN. Dessa vez foi o Rodrigo Bueno que me soltou essa pérola, e eu queria saber a opinião de vocês depois de eu falar, reproduzir, né, o que ele falou. Ele disse que o Palmeiras já é campeão brasileiro, que não dá para tirar esse título do Palmeiras, que é impossível, que o Flamengo está em 3 competições e o Palmeiras não vai tropeçar nesses 42 pontos que ainda faltam no Campeonato Brasileiro. Eu te dou um conselho, Rodrigo Bueno, você poderia estar trabalhando prevendo o futuro, né? Porque se você já falou isso, você já tem certeza absoluta, porque você já deve ter viajado no tempo, alguma coisa assim. Só para lembrar os senhores, dos últimos 5 jogos do Palmeiras, o Palmeiras empatou 3, venceu 1 e perdeu o outro. Mas o senhor Rodrigo Bueno acha que o Palmeiras não vai tropeçar nesses 14 jogos que faltam. Agora falando sério, fazer uma análise sobre o que pode ter acontecido com o time do Palmeiras para vir nesse declínio na reta final e decisiva do campeonato. Vocês lembram que ele foi campeão da Libertadores e jogaram lá o Mundial? Então, eles não tiveram férias, não tiveram tempo para descansar. E o time do Palmeiras não tem um elenco tão vistoso quanto tem o time do Flamengo, tão recheado de bons jogadores como tem o time do Flamengo. E aí o que acontece? Eles jogam quarta-feira e jogam domingo. Tem campeonato que eles já saíram, mas tá lá sempre botando o mesmo time, não dando descanso para os jogadores. Chegou agora, acredito eu, que virou o fio. Porque vendo a partida do Palmeiras, você vê ali que tem momento que falta a perna. Pode ser que esteja acontecendo isso com o Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense ontem por 1-0. Eu vou falar para vocês, cara, vai ser um jogão esse jogo de volta, Palmeiras versus Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense tem totais condições de chegar à final da Libertadores. E isso realmente é surpreendente. Mas acredito eu que tenha acontecido isso com o Palmeiras, né? Chegou a conta agora do cansaço físico. E o Flamengo, graças a Deus, como está dividindo o time, tá lá, tá bem das pernas. Não tem problema nenhum de contusão, até por esse rodízio, né, que o Zico não gosta, mas que realmente hoje em dia tem no time do Flamengo. E aí, vocês concordam com o Rodrigo Bueno? Palmeiras já é campeão? Ou vocês têm outro ponto de vista, assim como o meu, né? As partidas difíceis do Palmeiras, eles jogam todas fora de casa. Acredito eu que sim, o Palmeiras vai tropeçar e o Flamengo tem que continuar galopando ali no Campeonato Brasileiro, como vem fazendo. É aquilo que eu falo para vocês. Quando tá mal, a gente vem e comenta sobre a situação que está passando determinado jogador ou funcionário. E quando tá bem, a gente também tem que reconhecer esses momentos, tá? Flamengo é o time
que tem mais jogos aí desde julho é o time Flamengo e São Paulo, são os únicos 2 times que vêm jogando com a semana cheia, domingo e quarta-feira, domingo e terça, domingo e quarta-feira, domingo e no meio da semana. E é o time na Série A com menos lesões nesse período todo. É o recorde aí de não ter um jogador lesionado, é o time do Flamengo. E aí a gente tem que reconhecer também o Dr. Márcio Tanuri, que quando o Flamengo tá mal, tá cheio de baixas, todo mundo cobra ele. E quando tá bem agora, a gente tem que parabenizar. Ah, Pedro, mas não é ele, é o Dorival, são os funcionários novos. Mas ele é o chefe ali do departamento médico. Então, ele faz parte dessa situação em relação à recuperação de jogadores, também a prevenção em relação a lesões. E lógico, o Dorival rodando o time, o Flamengo consegue aí ter um fôlego na parte física, os jogadores têm um fôlego na parte física, e desde o dia 10 de julho não tem nenhuma contusão, apesar dessa maratona insana, né? São 2 meses jogando, fim de semana e dia de semana, fim de semana e dia de semana. Então tá de parabéns o departamento médico todo do Flamengo, a parte de fisiologia, todo mundo que faz parte dessa situação aí de prevenção de contusões, eles estão de parabéns. Salva de palmas, o Flamengo sofreu muito em relação a lesões no ano passado, no começo desse ano, mas graças a Deus, hoje em dia, temos 2 elencos realmente com um padrão assim de seleção brasileira ou outra seleção do mundo, já que a seleção às vezes não está tão bem assim. E isso é fundamental, joga um time no meio da semana e joga outro no fim de semana. E diante dessa situação a gente vem batendo recordes. Então tá de parabéns, só para lembrar para vocês, o último jogador contundido, né, com lesão futebolística, foi o Rodrigo Caio com problema no menisco do joelho. Em relação ao Davi Luiz, a gente não pode botar nessa conta porque a lesão, não foi, o que ele teve não foi uma lesão, né, foi uma doença que foi aquela hepatite, porque lesão futebolística, o último foi o Rodrigo Caio. Estou muito feliz com essa situação, queria saber a opinião de vocês. E é hoje nação rubro-negra, Vélez versus Flamengo, semifinal da Libertadores da América. Estamos aí a 2 partidas de mais uma final da Libertadores. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. As informações que eu tenho em relação ao Vélez é que o Vélez não vai jogar retrancado, ok? Como a gente está acostumado com outros times aqui no Brasil, que o Vélez vai partir para cima, claro, com cautela, mas vai jogar ali, a princípio, vai tentar jogar de igual para igual com o time rubro-negro, ok? Jogo às 21h30, estádio José Amalfitani, lá na Argentina, e o Flamengo deve entrar em campo com força máxima, com aquele time que a gente está acostumado com o Davi Luiz em campo. Vamos lá, no gol, o goleiro Santos, lateral direito, Rodinei, lateral esquerdo, Felipe Luiz. Na zaga do Flamengo, o Léo Pereira ao lado do Davi Luiz. Na parte de volante, João Gomes, junto com o Thiago Maia. E aí, um pouco mais para frente, só craque, irmão, só craque. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e o Gabigol. Então, essa partida eu sei que vai ser difícil, vai ser um jogo assim de uma dificuldade extrema, né? Ninguém quer dar mole na Libertadores. E para mim, o palpite dessa partida que eu vou deixar para vocês é 1-0 o time do Flamengo. Lembrando que eu acertei na última partida finalmente, né? Porque todo mundo me cobra isso. Fala, pô Pedro, você dá palpite, mas sempre erra. Irmão, palpite é para isso mesmo, é uma brincadeira, é pra gente errar. E no próximo jogo tem um palpite especial aí que eu tô preparando para vocês aí, com código promocional e tudo. Eu acredito que o Pedro vai ser o autor desse gol, tá? Então é partir para cima deles. Partida dificílima, como eu já falei, mas é semifinal de Libertadores. Todo mundo tem que dar 150% de comprometimento dentro de campo. Tem que disputar todas as bolas como se fosse o último prato de comida. E vocês têm que saber que o jogo, o bicho vai pegar. O pessoal da Argentina não vai chegar tranquilinho nos jogadores. Vão chegar com vigorosidade, com bastante vigor. E o Flamengo tem que ficar também atento nisso, né? Jogar de igual para igual. Se os caras estiverem batendo, a gente também bate nos caras ali para poder deixar o jogo equilibrado. Também não pode se acanhar jogando lá na Argentina. Bota, por favor, o palpite de vocês aqui nos comentários e bom jogo a todos. E falando sobre mercado da bola, mais especificamente sobre o nosso centroavante principal hoje em dia, marcador de gols, que é o Pedrão. Pedro, que está muito bem cotado para ir para essa Copa do Mundo, e aí dá até para torcer para a seleção, né, com o representante rubro-negro lá. Mas falando agora sobre transferência, mercado da bola, segundo o Marcos Benito, um jornalista lá da Espanha, o Flamengo está perigando ali de perder o Pedro para o Sevilha, porque o Sevilha, segundo a reportagem, vem com tudo
para levar o nosso jogador. É lógico, não é nessa janela, né? Até porque a janela se encerra dia 31, mais conhecido como hoje, quarta-feira, e não daria tempo para parte da documentação. A intenção do Sevilha, que não conseguiu contratar o Cavani, né? Cavani foi, se eu não me engano, para o Valência, lá da Espanha, e eles ficaram a ver navios. Diante dessa situação, eles querem o Pedro, mas é lá para janeiro, até porque não vai dar tempo nessa janela. Só que eu vou ser sincero para vocês, a multa do Pedro é de em torno de 100 milhões de euros, mais ou menos. Mercado externo, acredito eu que seja no mesmo valor. Para mim, negociação com Pedro somente a partir de 70, 60 milhões de euros, porque é um atacante de rara habilidade, um atacante único, as características dele, né? Um atacante alto, habilidoso, fazedor de gols. É difícil, geralmente o cara que é muito alto é meio desengonçado, mas não, ele tem uma qualidade técnica incrível. Então por isso que o Sevilha está querendo o Pedro, mas eu quero ver se eles têm bala na agulha, porque não adianta o Flamengo pegar e vender por 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. Para mim isso aí é valor de pinga em relação ao Pedro, diante de tanto potencial e da escassez, né, no mercado de jogadores com essa rara habilidade que tem o Pedro, né? As características juntando do Pedro dá um jogador aí de difícil a gente ter no futebol mundial, um jogador desse quilate com essa qualidade fazedor de gols. Então eu não venderia, eu só sentaria para conversar a partir de 60, 70 milhões de euros em relação ao Pedro. Se eles tiverem esse dinheiro, beleza, deposita na conta do Flamengo, o Flamengo com certeza não vai implicar em relação a negociar. Mas se vier com miserinha de 20 milhões de euros, 30 milhões de euros, não dá nem pra gente conversar em relação ao Pedro, né? E vocês, o que acham dessa situação? Vocês venderiam o Pedro? E se vendesse, a partir de qual valor? Por favor, coloque nos comentários pra gente fazer aquela resenha esperta. E uma curtinha agora falando sobre Tutu, dinheiro no bolso. Flamengo está lá na Argentina e o Landim aproveitou esse momento para se encontrar com o pessoal da Ciscar. Ele e o VP de comunicações também do Flamengo se encontraram, Gustavo de Oliveira, se encontraram com o pessoal da Ciscar, que é o novo patrocinador do Flamengo, na barra de trás do uniforme do nosso Mengão. Isso vai gerar para os cofres do Flamengo 20 milhões de reais até o final de 2024. Muito bom, uniforme super valorizado do time do Flamengo. Como a sede da Ciscar é lá na Argentina, eles foram e assinaram, ratificaram, botaram ali no papel preto no branco, assinaram o contrato e agora é oficial. A Ciscar, novo patrocinador do Flamengo. Com certeza, é o que eu sempre falo, quem tem mais a ganhar nessa situação é sempre o patrocinador, que de uma empresa praticamente desconhecida se torna o ó concurso das empresas em relação às mídias sociais, né? Quando fecha com o Flamengo, a galera vai lá, comenta, e o nome deles, que era pouco buscado no Google, começa a ter uma busca gigantesca. Então eles ganham em relação a essa situação também, além do Flamengo ganhar com patrocínio. Então é o que eu sempre falo, não tem patrocinador santo. O que eles querem é visibilidade. E o clube, no mundo inteiro, o que dá mais visibilidade, aí, um dos que mais dá visibilidade, é o time do Flamengo. Então, eles fazem muito bem de pagar o Flamengo também faz muito bem de poder receber esse patrocínio e os torcedores pipocarem o nome da empresa nas redes sociais. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui.